Hello everyone, how are you doing? Teacher Nalia here e hoje vamos falar sobre o Simple Present. Mas na verdade, o que seria o Simple Present? Tá? O Simple Present é um tempo verbal que nós utilizamos para indicar ações habituais ou uma ação que sempre ocorre. Por exemplo, rotinas. Está bem? Também é utilizado para expressar verdades universais, né? Por exemplo, do cotidiano, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Você sempre vai usar o sujeito e o verbo no presente. Então, sentimentos, I feel. Desejos, I wish. Opiniões, I think. E preferências, I like. Nesses exemplos que eu acabei de citar, eu coloquei o sujeito I. Só que mais adiante eu vou utilizar outros pronomes, está bem? Vamos lá então aos pronomes pessoais. Nós temos I, you, he, she, it, you, we, they. O que acontece aqui? O que acontece realmente em dúvida, né? Que muitos aprendizes de inglês começam a ficar com dúvida. A questão do you. Observem que são dois. Temos o you do singular e o you do plural. Porém, gente, como que vocês vão conseguir identificá-los dentro do contexto? Tá? Então, o contexto que vai ajudar vocês a identificar se o you está no singular ou no plural. Um exemplo aqui do you no plural poderia ser you guys, tá bom? Então, é um exemplo que pode ajudar vocês a identificar. Outro pronome que eu quero falar é o it. O it, ele é um pronome neutro. Ele é sempre utilizado quando você vai falar sobre animais, objetos e coisas. E a sua tradução seria ele ou ela, mas não para pessoas, está bem? Ok? Agora sim vem o ponto que eu quero sobre a terceira pessoa do singular, que é ela que é o ênfase dentro do Simple Present. Ok, pessoal? Mas primeiramente, o que seria essa coisa de primeira, segunda, terceira pessoa? Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Então, gente, a terceira pessoa vai fazer parte quem? O he, o she e o it. Sempre quando a teacher falar sobre terceira pessoa, será sobre eles que eu estarei falando. Está bem? Aqui já são as pessoas do plural. Ok, pessoal, vamos aos exemplos. I eat a lot every day. Traduzindo, eu como muito todos os dias. Então, neste caso, eu usei o sujeito I e o verbo na sua forma normal, forma base, eat. You eat a lot every day. A mesma coisa, o verbo permaneceu eat. Quando eu chego aqui na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, eu vou mudar eat, que é o verbo comer, para eats, acrescentando s. Então, ele come muito todos os dias. He eats a lot every day. Ela come muito todos os dias. She eats a lot every day. E ele ou ela, para animais, né, no caso, come muito todos os dias. It eats a lot every day, tá? Se eu quiser fazer uma substituição aqui, ó, por outros verbos, eu também, se eu estou me referindo à terceira pessoa, eu tenho que acrescentar o S. Então, ele bebe muito todos os dias. He drinks a lot every day. Ela dorme muito todos os dias. She sleeps a lot every day. Ele late muito todos os dias. It barks a lot every day. Ok, gente? Como regra geral, eu vou acrescentar o S na terceira pessoa. Então, a maioria dos verbos seguem este processo. Voltando aqui para o plural, volta o verbo à sua forma base. You eat, you agora no plural, né? Que é vocês comem muito todos os dias.
We eat, nós comemos, e they eat, eles ou elas comem muito todos os dias. Particularidades. As particularidades é a respeito ainda do he, she e it, só que a questão de alguns verbos, né? O final de alguns verbos. No caso, verbos que terminam em CH, SH, O, S, dois S, X e Z, eu não posso acrescentar apenas o S. Eu sou obrigada a acrescentar ES no final do verbo, tá? Então, por exemplo, mas quando isso? Quando eu estiver falando desses três sujeitos aqui, gente, em frases afirmativas. Então, brush, que é escovar, brushes. She brushes her teeth 3 times a day. Ela escova os seus dentes 3 vezes ao dia. Ok? Eu mudei o verbo para brushes, porque termina com SH. A mesma coisa, what, tá? Ele termina com CH, então ele fica watches. Fix, ele termina com X, fica fixes. E go termina com a letra O, fica goes. Então, isso aqui é uma questão de decorar essa regrinha, tá, pessoal? Então, vocês têm que lembrar. Verbos que terminam em CH, SH, O, S, 2 S, X e Z, e eu estiver me referindo aos sujeitos he, she, it, eu tenho que acrescentar ES no verbo em frases afirmativas. Olha os exemplos aqui. My son watches action movies. Se vier, né, no caso, a dúvida, my son, faz parte da terceira pessoa, só que my son é meu filho, então é ele, sim, faz parte da terceira pessoa. My father, a mesma coisa. Então, se vier essa questão aí, essa dúvida na sua cabeça, se o pronome ele vai vir para a terceira pessoa, é fazer a substituição, né? My father, ele, e assim por diante. Verbos terminados em Y, precedido de consoante. O que é algo precedido, teacher? Algo que venha antes. Você vai trocar o Y por IES. Olha o verbo try. Ele termina em Y, precedido por uma consoante, que é a letra R. Neste caso, eu estou falando do sujeito he. Então, he tries to learn English by himself. Ele tenta aprender inglês sozinho. Gente, sempre no caso de verbos que terminam em Y precedido de consoante. É o caso de cry, fly, carry. Se eu estou me referindo à terceira pessoa, cries, flies, carries. Ok? Já em caso de verbos que terminam em Y precedido por vogal, não acontece essa substituição. Eu só acrescento o S. Eu não retiro nada, eu só acrescento. É o caso do exemplo aqui, ó. Play, que é o verbo, ele fica plays, porque eu estou falando do Michael. E o verbo play termina em Y precedido de vogal. Michael plays soccer on Saturdays, ok? Nesse caso, Michael joga futebol nos sábados. Então, é questão de vocês analisarem, olhar o verbo, observar. Ele termina com Y. Mas peraí, na frente dele é uma vogal ou uma consoante? Tá bom? Outra frase. I just wanted to, she says and shakes her head. Eu só queria, ela diz, e balança a cabeça. Também o verbo say termina em Y, precedido de uma vogal, por isso que eu uso S. E shakes é porque eu ainda estou me referindo ao sujeito she, por isso que eu acrescentei S. Vai para a terceira pessoa. Do e does. Do e does são os auxiliares que eu utilizo no simple present. No inglês, nós sempre usamos auxiliares para indicar qual tempo verbal que eu quero me referir. E o do e o does são utilizados no presente, tá bom? Mas o do eu utilizo para o sujeito I, para o sujeito you, sujeito we, sujeito they. Já o does eu utilizo para o sujeito he, she, it. O que acontece? O do, na sua negativa, fica don't, tá? Formalmente dizendo do not.
E o does fica doesn't, formalmente dizendo does not. O que pode acontecer? Ai, teacher, eu quero falar de uma forma mais culta. Então, eu posso falar I do not believe in ghosts. Claro que pode. É uma forma culta. Só que se você quer falar de uma forma informal, né, no contraído, você vai usar o don't. Está bem? Já quando você usa o does e quando você usa o doesn't, que é o auxiliar na terceira pessoa, o verbo volta para sua forma base. Believe. Você não vai acrescentar o S. Estão vendo aqui? Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Does he speak? Até deixei ele ali, ó, em vermelho, destacado, para que vocês consigam observar que o verbo volta para sua forma normal. Se vocês usarem o does para perguntar e o doesn't para negar, o verbo volta para sua forma normal, a sua forma base. Does the printer work? Neste caso, printer seria substituído por qual pronome? It. No caso, o pronome it. E vai mudar o sentido do contexto na frase. Porque work, qual a tradução certa? Trabalhar. Mas quando eu me refiro a pessoas. Agora eu estou me referindo a um objeto, a impressora. Então ele vai mudar o sentido no contexto. Vai mudar o verbo trabalhar para o verbo funcionar. Está bem, pessoal? Então, observação, sentenças afirmativas não se usa do e does, não se usa o doesn't e o don't. Está bem? Now it's your turn. Aqui são questões. A primeira questão é somente afirmativa, tá? Vocês têm que analisar, ver o sujeito e ver como que vai ficar a situação do verbo. E no segundo exercício, vocês têm que colocar a frase na forma negativa e a mesma frase na forma interrogativa. Como que vai funcionar? Ali na primeira, complete the sentence using the simple present. Vocês vão completar as frases usando o simple present. Mas vocês precisam observar quem é o sujeito da frase. I. O I faz parte da terceira pessoa? Faz parte ali do grupinho dos três? Não, teacher, não faz. Então, neste caso, gente, o verbo não muda. Está bem? A mesma coisa do she. Faz parte? Eu vou mudar o verbo? Só que o verbo é go. O go, ele faz parte do quê? Daquelas letrinhas, né? Particularidades ali que eu coloquei para vocês, né? Então, termina em ES. Eu não posso colocar apenas o S. My sister, eu posso substituir por she. Então, também faz parte da terceira pessoa. O verbo buy, ele termina, né? Com a letra Y, porém precedido por uma vogal. O que acontece neste caso? Então, sempre tem que fazer essa questão para conseguir substituir, né? Ou melhor, completar a sentença aqui, certo? James e Natalie são duas pessoas. E quando são duas pessoas, faz parte ali do grupinho da terceira pessoa do singular. Put the sentence into negative and interrogative. Neste caso, Nancy é she, por isso que o verbo ficou wants, com S. Agora, para negar, vai continuar assim? You look to cook pasta. Pasta para eles é tudo que se refere a massas, está bem? Já para negar, eu vou usar o doesn't ou don't. They need help. Para negar, eu uso o doesn't ou don't. A mesma pergunta eu faço na questão de interrogar a frase. Eu vou usar o does ou do. Aqui, Alice speaks. Para fazer a negação, eu uso don't ou doesn't. E para interrogar, eu uso does ou uso do. Então, essas perguntinhas você tem que fazer para si mesmo na hora de completar e fazer o exercício, está bem? Mas vamos às respostas para ajudá-los. Olha só, pessoal. I never find. Porque o sujeito é I e não faz parte da terceira pessoa. Já na segunda frase, she goes. O verbo go termina com a letra O. Então, entra ali nas particularidades, que acrescenta S. Buy
é um verbo que termina em Y, precedido por uma vogal. What? Eu estou falando de duas pessoas, James e Natalie. Então, o verbo não muda, porque eu poderia substituí-los por they, que é a terceira pessoa do plural, não do singular. Já no exercício 2, observe que Nancy, na hora de negar, eu uso doesn't, porque eu estou falando do she, e o verbo volta para sua forma base. Para negar, eu uso does. Outra coisa que eu quero que vocês consigam observar. Quando eu vou negar, ok, quando eu vou negar uma frase, é a mesma coisa em português. Eu vou usar a negativa depois do sujeito, em inglês também. Quando eu vou fazer uma pergunta, o auxiliar vem antes do sujeito. Está bem? A mesma coisa em you like to cook pasta. Negando, you don't like. You don't like to cook pasta. Ok? E para perguntar, do you like? Ou do you like? Está bem? A mesma coisa aqui. They é plural. Significa eles ou elas. Então, they don't. E para interrogar, do they. Já aqui, Alice, ou melhor, em inglês fica Alice. Alice speaks, ok? Alice speaks. Já na negativa, Alice doesn't speak. O verbo volta para sua forma base. E para interrogar, does Alice speak? O verbo volta para sua forma base. Tá? Então, pessoal, se ficar ainda dúvida, voltem no vídeo, assistam novamente, tá bom? Prestem muita atenção, façam anotações, que isso ajuda muito na hora de entender a questão do simple present na terceira pessoa. Obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye bye.